conciliar a estrutura familiar com a rotina de trabalho. Estou recebendo o doutor Alexandre Ribeiro, que é psicólogo clínico aqui nos nossos estúdios. Tudo bem, doutor Alexandre? Grande prazer estar com você já aqui no nosso programa. O prazer é nosso em recebê-lo aqui novamente. Doutor Alexandre, eu gostaria que o senhor começasse explicando para nós, quando a gente fala, no momento que a gente vive hoje, de ascensão da mulher no mercado de trabalho e tudo mais, a gente pensa em estrutura familiar versus rotina de trabalho, eu queria que o senhor falasse para nós, é preciso criar uma dinâmica para interagir bem com esses dois ambientes? Sem dúvida. Eu acho que a vida ela é feita de colunas, ela é feita de pilares, né? Eu acho que esses dois pilares, família e profissão, trabalho, são pilares fundamentais. Quando a pessoa tem esses pilares em conflito, divididos, ela não está conseguindo administrá-los, isso gera uma série de crises, tanto na vida profissional dela, quanto mesmo na vida familiar. Quantas vezes nós não assistimos carreiras promissoras ruírem, quebrarem por uma incompreensão familiar, né? Então, a importância é muito grande de nós sensibilizarmos os nossos familiares da seriedade, da importância do nosso trabalho, não é? Você ter no ambiente familiar aliados da sua vida profissional. Agora, doutor Alexandre, me faz pensar em algumas questões do dia a dia, eu quero que o senhor vá explicando para nós na medida que a gente conseguir. Essa dificuldade de lidar em dois papéis, em dois ambientes diferentes, do seguinte, às vezes a gente ouve reclamações de homens falando que porque a mulher ela é chefe lá no trabalho, ela chega em casa e ela quer ser chefe também. E daí ele dá uma ordem para as crianças e ela vai lá e tira a autoridade dele na frente das crianças. Ele fala, não, hoje nós vamos para o lugar X, ela quer ir para o lugar Y e vira uma bagunça porque ela quer ser chefe dentro de casa. Como exercer os papéis? Tem um liga e desliga? Como é que deve ser isso? Você tocou num ponto importante. Os papéis profissionais, eles são um exercício na nossa vida. E muitas vezes nós assimilamos aquele papel e levamos aquele papel para o papel de mulher, de marido, de filho, né? Então há que se ter um discernimento para eu entender o contexto que eu estou. Quer dizer, certas atitudes num contexto profissional são altamente pertinentes, elogiáveis, mas se eu levar a mesma atitude num contexto familiar, pode gerar uma grave crise na família. Então, eu acho que nós precisamos muitas vezes nos afastar um pouquinho com nós mesmos e fazer uma reflexão, uma autocrítica, uma autoanálise, parar aquela atitude de já se autodefender. Puxa, você está falando muito alto, puxa, você está numa postura de comandante aqui dentro, ou você está mandando muito nas pessoas, não, por isso, por aquilo. Para, antes de se defender, reflete, faz uma autocrítica, vê se você está extrapolando os limites das pessoas. Então, saber ouvir é fundamental para uma vida familiar bem-sucedida. Saber ouvir e depois se colocar de forma assertiva, clara, aquilo que você pensa. Se der tempo, eu vou pedir para o senhor nos dar dicas de como ser assertivo no dia a dia. Só que agora me faz pensar o seguinte, até dando uma olhada nas perguntas que a gente separou para conversar aqui, conseguir viver em plena saúde mental no ambiente familiar já é uma luta diária. Sim. Conseguir viver em plena harmonia, em consciência, em saúde mental no trabalho é outra luta, talvez maior ainda. Para cada pessoa a dificuldade pode ser maior em uma dessas duas áreas. Conciliar os dois exige o quê, doutor Alexandre? Então, você veja, isso tem um ponto extraordinário que a gente assistiu nos Estados Unidos nas últimas décadas. O grande sucesso daquele livro, daquele best-seller, Inteligência Emocional, do Goleman. Por que fez tanto sucesso? Porque o que o Goleman mostra é que não vale somente você ser uma pessoa competente tecnicamente para obter o sucesso na vida profissional. Você precisa saber lidar com as suas emoções. Esse é o fundamental. Mas ele diz mais. Ele diz que mais do que você saber lidar com as suas emoções, você precisa aprender a lidar com as emoções do outro. Ou seja, a gente precisa desenvolver uma inteligência, uma capacidade de gerenciar as nossas emoções e as emoções do outro.
se eu não souber acalmar aquela pessoa que está do meu lado, se eu não souber traduzir os meus sentimentos de uma forma que ela consiga me ouvir, que eu não gere resistências, vai ser muito difícil o convívio, tanto familiar quanto o convívio profissional. Por isso eu acho que a palavra de ordem é a gente começar a nos educarmos emocionalmente, não é? Aprender a identificar, dar nome para os nossos sentimentos, aprender a ouvir as pessoas, fazer autocrítica, não é? Verificar o que eu estou falando, o que eu estou produzindo no outro. Porque às vezes eu tenho uma intenção maravilhosa, mas eu posso estar sugerindo uma imagem de arrogância, eu posso estar mexendo em alguma fragilidade daquela pessoa. Então a gente chama isso de empatia, colocar-se no lugar do outro. Isso são pontos fundamentais para você ter uma vida profissional e familiar bem satisfatória. Agora, doutora, eu quero chegar num ponto X do nosso bate-papo, que é a questão da rotina. Como que eu organizo, seja para homens ou mulheres, que hoje já têm uma vida, muitas vezes, no mercado de trabalho tão ativa quanto do seu marido, quanto de qualquer homem, aí os dois exercem esse papel lá fora. Como que eu organizo a rotina de modo a não deixar nada a desejar, ou a deixar o mínimo possível a desejar no ambiente de trabalho e no ambiente familiar? Eu tenho que ter prioridades? A família tem que ser a prioridade? Eu acredito que você não consegue fazer nada na vida se você não tiver uma boa estrutura familiar. A estrutura familiar, ela vai te dar o alicerce para você se lançar no mundo, né? Se eu não conseguir conquistar a minha família, o afeto à minha família, eu acho que fica muito difícil eu me lançar para o mundo com base, com solidez. Agora, é importante que na nossa família, no nosso convívio familiar, a gente tenha um equilíbrio. Você falou de duas coisas na sua fala. Uma coisa que está implícito no que você fala é a importância da disciplina, da organização. Tanto no meu trabalho como na minha profissão, eu preciso ter uma rotina, eu preciso ter uma disciplina, uma organização. Mas eu também não posso deixar que essa rotina ela acabe sequestrando a minha criatividade, ela acabe sequestrando o novo, ela acabe tirando da nossa vida aquele algo mais. Então, muitos casais também acabam se fechando numa rotina, falando só da vida profissional, né? E deixando, muitas vezes, de ter momentos, espaços para desenvolver uma intimidade. Eu creio que o que dá garantia para uma família ser bem-sucedida é você cultivar a intimidade, a aproximação. Isso já começa lá do casal, então, de homem e mulher. Isso, sem dúvida nenhuma. Se a gente não cultivar essa intimidade, essa afetividade, a gente vai empobrecendo a relação. E o que é essa intimidade? É falar com franqueza, é ser honesto com o outro, é expor as suas emoções, é como nós falávamos há pouco, saber ouvir o que essa pessoa tem para dizer. Às vezes o teu parceiro está falando algo que você já está cansada de saber, ou que você, enfim, não é o teu interesse naquele instante, mas ter a sensibilidade de perceber que aquilo é importante ser ouvido. Às vezes você não está com tanta vontade de sair, você passou o dia inteiro em atividades, etc., mas a tua companheira está precisando de um refresh, está precisando sair um pouquinho, dar uma volta, passear. Quer dizer, isso é importante, que o casal procure um conquistar o outro, um entender as necessidades do outro, para que a gente possa ter uma união feliz, satisfatória. E isso todos os dias, né? Todos os dias. Agora, doutor, me faz pensar também no seguinte, muitas vezes, não sei se eu já falei com o senhor a respeito disso quando a gente fala de família, mas muitas vezes, por exemplo, o homem lá no mercado de trabalho, ele resolve que ele quer dar o melhor para a família dele. Então, para comprar uma casa melhor, para comprar um carro zero, para poder presentear a esposa com carro, para poder pagar a escola mais cara para os filhos, ele resolve que ele vai fazer hora extra, que ele vai trabalhar de fim de semana, e daí ele começa a fazer tudo para conquistar. E às vezes a queixa dessa mulher e desses filhos é: eu preferia não ter o carro do ano, mas ter o meu marido comigo nos finais de semana. Porque os anos que passaram e os finais de semana que passaram, as sextas à noite que ele ficou fazendo hora extra, não vão voltar. Ele não viu, às vezes, os filhos crescerem.
O quanto isso deve ser decidido pelo casal? Bom, esse ano a gente vai ter um carro zero, então o papai vai ficar esse ano trabalhando mais de fim de semana. Até que ponto o homem pode decidir isso sozinho? Como deve ser essa interação com a família? É preciso que haja o sentido, né? Alguns sacrifícios na vida, eles são importantes que a gente faça. Às vezes você quer uma prosperidade econômica, você quer atingir a tua casa própria, você quer atingir o teu carro, e você topa fazer um sacrifício para prosperar, para dar mais qualidade de vida para a tua família. Mas isso precisa ser traduzido para todos os membros. Eu preciso conversar com eles. Não é? Eu preciso não só persuadir, mas também sondar o coração dos meus familiares, se isso também é importante. Quer dizer, um acordo, porque agora eu não sou mais um indivíduo solitário, não é? Agora eu vivo com uma família. Então, esse diálogo, quando as pessoas entendem o significado até de um sacrifício que vai ser feito, ele se reveste de uma energia muito maior para que a gente cumpra. O duro é quando muitas vezes a gente decide quase de uma forma autista, né? Eu comigo mesmo decido, faço, e o outro que se vire por descobrir. A gente sabe que na sociedade é um peso muito grande ainda hoje, mesmo com todo o sucesso que a mulher tem feito no mercado de trabalho, mas ainda é um peso muito grande para o homem. Sim. Muitas vezes o homem se sente obrigado a oferecer uma condição de vida extraordinária para a sua família. E eu volto a dizer, tudo na vida é equilíbrio, não é? É preciso, sim, a prosperidade econômica ela é muito importante, mas é preciso que você tenha um momento de você prosperar materialmente, é importante que você tenha um momento da tua fé, é importante que você tenha um momento do afeto, a orientação com os filhos. Quer dizer, nós temos várias áreas enquanto ser humano, que eu preciso contemplá-las. Se eu me voltar apenas para uma, eu vou ficar como um manco, um coxo, não é? Eu vou criar um problema na minha família que é irreversível. Muitas vezes é aí que se dá uma quebra até de um casamento. Um filho sente o vácuo daquela orientação do pai e migra para as drogas. Então, nós precisamos ter esse discernimento de administrar essa pluralidade de aspectos da vida. Aí sim você vai ser bem-sucedido. Então vamos lá, para as pessoas que estão nos assistindo, que perceberam que essa rotina está toda errada, que não estão sabendo organizar bem, momento com a família, momento com o trabalho, está tudo bagunçado. Dá para consertar, doutor? Sem dúvida. O fato de você já fazer uma autocrítica e dizer, a minha vida está bagunçada, acho que eu está faltando diálogo, acho que eu não sei ouvir direito as pessoas queridas minhas, acho que eu me desequilibrei, eu investi muito numa área e deixei outras áreas. Que maravilha, aplausos para você, parabéns, porque você está fazendo uma autocrítica. Se você está fazendo uma autocrítica, agora você tem tudo para fazer uma modificação na tua vida. Você tem 50% do caminho andado. O duro é quando você não faz autocrítica, quando você se defende, quando o companheiro vai falar com você e diz, puxa, isso não está legal, ou a companheira, olha, isso não está bom, e logo eu me defendo, logo eu bato boca, logo eu quero calar aquela outra pessoa. Aí realmente nós somos um barco sem rumo. Mas quando você faz a autocrítica, quando você serena o teu coração e diz, puxa vida, aqui não está legal, pronto, você já começou a mudar a tua vida. Você já começou a transformação da tua vida. Você abriu para entrar a luz na tua família. Em cima dessa autocrítica, abra o seu coração, converse, busque um diálogo. Mesmo que no início o teu marido ou as pessoas que você ame joguem alguma ironia, mesmo que no primeiro instante tentem brincar com coisas sérias, não tome aquilo como agressão. Mostre-se desarmado. Fale da seriedade do que você quer conversar. Mostre o como isso é importante. Você vai ver que aquele espírito de ironia, de cinismo, muitas vezes ele começa a quebrar. Porque a seriedade, né, Jaque, quando a gente é honesto, verdadeiro, tem uma força extraordinária de se impor. Cada vez mais que eu vivo, eu me convenço disso, seja no ambiente profissional ou familiar.
Quando você é uma pessoa íntegra, verdadeira, aquilo se impõe, é uma autoridade que ninguém te rouba. A Bíblia já fala que aquele que fala a verdade opera a justiça, opera o conserto. Quer dizer que quando você fala a verdade, você já, é como se você preparasse para a situação melhorar, né? Ser honesto. Ser honesto. Você falava há pouco que nós ainda íamos conversar sobre assertividade. Isso, por favor, eu tenho um minutinho para encerrar. Isso, eu me lembrei muito do Evangelho, que o teu falar seja sim, sim, não, não. Quer dizer, nós precisamos na vida ser pessoas reais, colocar os nossos limites. Às vezes, nós temos muita dificuldade de pôr um limite. Dizer, olha, eu não gostei disso. Olha, eu acho... Então, a minha dificuldade de pôr o limite faz com que eu comece a enrolar. Faz com que Aí, às vezes, você passa uma vida inteira, e quando você tem coragem de falar, a pessoa fala, mas eu fiz isso a vida inteira, você nunca falou que não gostava, eu não né? sabia. E você vai enrolando. Outras pessoas, às vezes, para colocar um não, olha, isso eu não me sinto à vontade de fazer. Elas, como não se permitem fazer isso, elas começam a te culpabilizar. Mas você fez isso que me magoou, mas você fez o outro. Para justificar o não dela, diga o não com clareza. Não fique buscando culpar o teu companheiro, a tua companheira. Diga com clareza, olha, querido, isto para mim é meu limite. Hoje eu ainda não consigo fazer isso, não dá para mim. É meu limite. Não precisa brigar com o outro para dar um não. Eu tenho que encerrar, infelizmente, doutor Alexandre, mas olha, eu vou ter que pedir para o senhor voltar como sempre, Claro, né? é um prazer. Muito obrigada, prazer receber o senhor aqui sempre. Quem quiser entrar em contato, o telefone é o 0 operadora 11 2274-8217. 2274-8217, e tem também o site que é o www.oconsultorio.com, www.oconsultorio.com, certo? Muito obrigado, Jaque. O senhor volta mais vezes, por favor, Sempre, tá? um grande prazer. Muito obrigada, doutor Obrigado, Alexandre, uma muito ótima obrigado. tarde.